Olá, eu sou Valéria Vieira, professora. Sou graduada em Ciências, Pedagogia e Matemática, pós-graduada em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica e pós-graduada em Psicopedagogia Clínica Institucional e Educação Especial. Venho falar para vocês um pouquinho sobre essa docência. Como foi que eu cheguei o nível de professora, né? Sou uma pessoa assim apaixonada pela educação e desde pequena eu tinha afinidade em transmitir, né, os conhecimentos. Eu brincava com as bonecas, na verdade, as minhas bonecas que eram as minhas alunas. A docência para mim é algo assim magnífico, encantador. Eu já na educação já passei por outras etapas. Já fui diretora escolar, já fui coordenadora pedagógica, já fui formadora de coordenadores. Mas a vontade assim em estar em sala de aula, em ser professora, em lidar com o aluno é o que me encanta. Alguns livros que eu já li, né, alguns teóricos, né, o que deu como um pontapé, na verdade, inicial na minha carreira. Eu me recordo do livro Ofício de Mestre, de Miguel Arroio, né? Um livro bacana que fala sobre a questão da didática, né? Do profissionalismo do professor. Porque você estudar, se graduar para ser professor, não é a mesma coisa que você estar sendo professor. Porque ser professor é difícil. Você aprende a ser professor na prática, no dia a dia. Nesses 24 anos de docência, a maior parte foi na rede pública. Amo trabalhar, né, na rede pública. E assim, o maior desafio é os saberes diferentes, as convivências que vêm dos alunos, certo? A indisciplina muito grande. Mas, assim, eu sempre procurei e procuro me capacitar, sempre. Eu penso assim que a educação ela deve ser tratada como algo que vai servir para o futuro, onde nós, professores da escola pública, tenhamos orgulho de falar do nosso aluno, certo? E não desmerecer o ensino público. Eu, na verdade, eu ensino em uma escola privada também. Da mesma forma que eu trato o meu aluno da escola privada, eu trato o meu aluno da escola pública. A questão da identidade, essa identidade da docência. Eu, na verdade, comecei a carreira na docência, né? Como eu falei anteriormente, nas brincadeiras infantis com as minhas bonecas. Eu segui a carreira docente aos meus 14 anos, quando eu comecei com um reforço escolar. E sempre quis. Tentei trabalhar assim no comércio, mas não era o meu perfil, de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que quando o professor busca, né, se capacita, mais ele consegue aprender, mais ele consegue enxergar o que o outro, o que o aluno quer. E nada melhor que um aluno perceba que um professor goste dele, tem afinidade com ele. Quando me graduei em matemática, eu acho assim muito importante a questão do letramento matemático, porque assim a matemática ela é vista como um bicho de sete cabeças, sempre foi vista como um bicho de sete cabeças. O professor de matemática ele na verdade era o ditador, era o rigoroso e isso fazia com que os alunos eles não entendessem, porque assim a disciplina se torna um pouco assim complicada, já é difícil, né? E quando o professor ele não está aberto, né? Ele não questiona, né? Sobre o letramento, fica difícil para o aluno entender. Então assim a profissão ela deve ser tratada com amor à profissão. Um professor que não tem amor à profissão, ele não vai deixar a essência no aluno. Existem pontos positivos e pontos negativos, certo? A questão da valorização profissional ainda é muito pequena.
Às vezes, assim, o profissional, ele é visto como algo assim, sem importância, na verdade, né? Principalmente um professor. A responsabilidade grande o professor nesse século é imensa, porque assim, além do professor ele transmitir conhecimentos, ele também tem que educar na questão doméstica, né? As famílias hoje, elas estão muito assim, muito soltas, joga praticamente tudo para a escola. Então, assim, a docência sempre teve seu lado positivo e seu lado negativo, certo? E a avaliação que eu faço, né, sobre a educação, né, a docência, é que o professor tem que se capacitar, tem que buscar, o aluno também, porque se não tiver essa troca entre professor e aluno, eu acho que a pessoa está nadando, nadando e não vai chegar a lugar algum. Eu gosto muito também de Delia Lerner, dos livros de Delia Lerner. Ela fala muito sobre a escola, né? O ler e escrever na escola. Essa prática docência, né? O corpo a corpo com o outro. Então, essa é minha vida, né? Docente. Espero que vocês gostem da minha prática. E amo ser professora, mais uma vez. Não me vejo fora de sala de aula. Então, até mais.